Olha só, pessoal, uma Cattleya tigrina cultivada em uma árvore de cacaueiro. Elas estão sendo cultivadas na sombra e por isso ficam com as folhas bem verdes, como vocês podem ver. E nesse formato pendente, olha. Porque quando ela é cultivada na sombra, os galhos delas não engrossam tanto, ficam assim, meio finos assim. E aí elas dão flores normalmente, como vocês podem ver aqui deu flor, mas não dá tantas flores quanto quando ela está cultivada em um ambiente com mais luz solar, porque a luz solar é essencial, né, para a floração delas. Essas manchas aqui que vocês estão vendo foi ataque de joaninha, tem que ficar combatendo direto, é uma praga uma joaninha vermelha que tem aqui que destrói tudo. E eu tenho mais um aqui, ó, que tá nesse pé, aliás, nessa estaquinha, aqui é uma estaquinha e eu amarrei ela há muito tempo. Não se desenvolveu, isso aqui é velho. Tem uma planta muito mais velha que ela, plantada no vaso que já está grande e essa também não se desenvolveu. Exatamente porque aqui é um ambiente de sombra. E ela não se desenvolve. E também a umidade aqui é pouca, como vocês podem ver, ó, tá chovendo aqui esses dias todos, ó. E ó, a estaca permanece sem nenhum tipo de umidade. Isso acontece porque, como vocês podem ver, ó, tem os galhos do cacaueiro e também tem o cajueiro. E aí são plantas que elas acabam pegando a água e mandando para mais longe e a água não cai aqui no lugar onde as orquídeas estão. Isso dificulta um pouco a absorção de umidade por elas. Como vocês podem ver, olha só, as raízes estão secas, ó. Eu vou ter que retirar daqui. Mas eu tinha deixado elas aqui porque aqui tem muito dessas orquídeas e eu já não tenho muito lugar para colocar também. Eu tenho mais aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que como eu moro na zona rural, quer dizer, eu não moro na zona rural ultimamente, mas como minhas orquídeas ficam no sítio, na zona rural, elas ficam muito em árvores. Eu prefiro deixar em árvores porque eu não tenho o trabalho de regar, porque senão elas morrem. Então, eu tenho aqui o pé de acerola. Como vocês podem ver, tem muitas orquídeas no pé de acerola que são nativas daqui. Então, assim, elas têm um pouco de fungo, tá vendo? Essa daqui, ó. Mas ela sobrevive tranquilamente, assim. Desde que eu não mexa, porque elas se acostumam. Mas aqui mais, ó, catleias, ó. Aqui elas já pegam mais luzes e, como vocês podem ver, as folhas estão molhadas. E aí elas também conseguem absorver mais água e por isso elas já engrossam mais. Olha a diferença. Muito mais grossas, olha. O caule mais firme. Aqui a joaninha atacou, mas eu também já exterminei. Muito mais firme do que a de lá que eu mostrei anteriormente. E aqui eu tenho uma gutata enorme aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Olha só que linda essa gutata. E aí vocês podem ver, ela estava mais exposta a um ambiente mais de luz. Olha a diferença, a grossura desse pseudo bulbo. Tá vendo? E as folhas não ficam aquelas folhas fracas, frágeis, pendentes para baixo. Ficam as folhas inclinadas assim, ó. Como vocês podem ver, ó. Exatamente porque tem bastante mais luminosidade. Elas também não entortam muito porque são mais fortes. Isso aqui é a diferença, né, de uma catleia cultivada um ambiente com mais luz e uma catleia cultivada em um ambiente com menos luz. Olha como tá linda essas catleias, que é uma torceira de gutata. Também eu tenho aqui, ó, algumas outras orquídeas dendróbios, mas o que eu queria mostrar para vocês é sempre as nativas, que é uma coriantes. Olha só que legal, ela tá aqui dentro. Para quem não conhece a orquídea, ela é uma orquídea que tem uma folha muito parecida com a folha do cataceto. Ela é da subtribo Starhompi. E aqui, ó, tem os bulbos cônicos, como vocês podem ver, sucados, né? Ela tem essas dobrazinhas, como se fosse
uns valezinhos assim. Acho que o pessoal chama de sulcados, parece o nome desse formato. Aqui também eu tenho uma rodrigues e aí tem mais catleias aqui, ó. Tudo vivendo em árvores. Eu gosto muito de cultivar elas aqui. E até as híbridos. Isso aqui é uma BLC. É um híbrido, né? Da Brasávola, da Laélia e da Catleia. E vocês podem ver que a BLC aqui, ó, também está muito bonita. Essa planta é nova, não é velha não. Eu comprei ela em 2020, pequenininha, num pote, acho que número 7 ou era 9, não sei. Com previsão de floração para 3 anos na época que eu comprei, mas eu já tirei muda dela, já tem uma muda enorme também. E ela tá essa coisa mais linda aí. Claro, o vegetal um pouco danificado pelo ataque mesmo da própria natureza, né? Vocês podem ver que tem um fungo ali. Mas nada disso danifica a planta porque elas já estão no ambiente natural aqui. O que é que eu faço? De vez em quando eu tento controlar, jogando água sanitária e tal. E também eu jogo inseticida quando é necessário, mas nada que possa interferir de forma tão significativa para não perturbar. E aí fazer com que elas fiquem mais resistentes. De fato elas ficam mais resistentes. Como vocês podem ver, elas vivem assim o tempo todo. E como aqui é um habitat dessas orquídeas, aqui mais, ó, Catleia também. Como é o habitat dessas orquídeas, eu prefiro não interferir muito nelas, porque assim, elas já vivem de forma natural. E quando eu vou lá no mato e encontro algumas lá no quintal, o mato aqui que a gente fala, gente, é qualquer lugar fora de casa, viu? E quando eu vou no quintal e eu encontro elas geralmente vêm assim, ó, tem fungos e tal. E vivem assim tranquilamente. Agora para comercializar não dá certo, né? Você precisa dar um tratamento. Aqui é um cultivo mesmo na roça, a gente tem a planta já como algo da própria lavoura nossa, elas nascem nas nossas lavouras. Mas para cultivar, para vender, você tem que dar um tratamento, porque se for para casa do cliente com esses ácaros aqui, esses fungos, vai dar super errado, porque o ambiente lá é controlado. Aqui outra catleia, olha o tamanho dela, tá vendo? Ó. Aqui também ela tem luminosidade, então ela fica forte. Essa aqui, ó, como vocês podem ver, ela tem luminosidade, mas está num xaxim de São Vai ao Sul, que é uma planta que a gente encontra aqui também na natureza. E aí vocês podem ver que ela não se desenvolvem tanto quanto as outras. Por quê? O Samavaio Sul ele não retém umidade e dificulta muito a manter a umidade das raízes da orquídea. Se bem que ele retém lá para dentro, mas aqui na parte de fora não retém tanto. E elas não crescem tão bem. E eu tenho mais aqui. Eu sempre vou achando essas orquídeas e eu vou colocando onde eu acho que elas vão pegar, porque eu não sei a identidade delas, por mais que sejam tigrinas, elas variam um pouco de cor e tal. E aqui, ó, eu tenho mais uma, tá vendo? Ela floriu, tá com semente. Aqui as folhas dela, as folhas grandes, muito bonitas. São plantas de fácil cultivo, mas como eu falei pra vocês, ficam tudo grossas assim, ó. Diâmetro bom, porque estão sendo cultivadas com luz. Também tem umidade, o sereno, como vocês podem ver, não há nada que impeça que a chuva caia aqui, que o sereno da noite, o orvalho também rega as folhas. Também a rodriguesa também ela tem esse comportamento de ficar um pouco mais grossa, até mesmo ela desenvolve mais os pseudobulbos, olha, exatamente porque para resistir mais a questão do sol e manter a umidade, e aí as folhas ficam fortes, olha só. Isso aqui é uma rodriguesa. Tem umas rodriguesas aqui também, junto com as flores de maio também. Todo mundo aqui vegetando no só lugar. Eu vou ter que jogar um pouco de água sanitária para combater, porque eles estão alastrando muito. Se bem que aqui não danifica a planta. Há muito tempo elas já estão aqui, eu não trato delas e sobrevive tranquilamente. Eu tenho mais aqui também. Na verdade eu tenho muito dessa planta, né? Eu vou distribuindo em vários lugares. E olha só, essas daqui estão mais expostas ao sol. Vocês podem ver, ó, o pé de coqueiro. E elas estão aqui. E aí, ó, as folhas ficam para cima, tá vendo?
Não fica pendente igual aquela primeira que eu mostrei. Ficam para cima. A gente tem também aqui, ó, as folhas tudo para cima, como vocês podem ver. E elas estão tranquilamente aqui. E quem tá aqui também, ó, e é encontrada no habitat natural na sombra. E aqui tem muito delas na sombra, fica enorme. Mas que no sol ela dá essa coloração aqui no meio da folha. E que se adapta muito bem e os bulbos ficam também mais um pouco encurtados e aqui um pouco encurtados e bem largos. É a Anarchelio fragans ou a Prostoquea fragans. Alguns também conhecem Poencíclias fragans. O único problema que tem dessas plantas ficarem no sol é isso aqui, ó, queimadura. Mas nada que mate-as. Como eu disse, na hora que eu estava lá embaixo, no pé de acerola, para vender não dá certo, mas para você cultivar para você mesmo no seu jardim, eu penso que assim é uma forma muito útil, pelo fato de que você não tem que interferir tanto nelas. Eu tenho mais dessas orquídeas aqui, eu vou andar aqui, eu não vou cortar o vídeo porque eu tô com preguiça de ter que cortar parte por parte. Eu quero mostrar para vocês de fato como ela está distribuída aqui ao redor da minha casa. E aqui vocês estão vendo, ó, são Anarchellium fragans que eu encontro jogada pela mata, pelos lugares aí quando eu ando nas roças tal. E a gente vai colocando por aqui para elas se desenvolverem. Ali tem mais, como vocês podem ver. Elas vão pegando aí. Essa semana, poucos dias atrás, eu encontrei mais algumas catileias e eu também coloquei as aqui. Vocês podem ver que elas vêm da natureza, olha, danificadas. Tem essa joaninha que faz esse estrago aqui. Mas ela se desenvolve muito bem, então vai ficar aí para ver até onde vai. Mas tenho certeza que vão estar bem desenvolvidas daí uns dias. E aqui, ó, vocês podem ver o tanto de Rodrigues que eu vou recuperando. Isso aqui foi uma casa da minha tia, ela tinha uma árvore cheia dessas plantas, nasceu lá possivelmente nativa. E aí o seu funcionário que trabalha cuidando da lavoura dela acabou fazendo uma limpa lá e cortou. Aí eu recuperei essas orquídeas. E eu tenho mais. Eu tenho muito mais. Eu tenho um cistopódio aqui, ó. Vivendo ali. Eu tenho também catleias assim, ó. Filhotes, ó. Vivendo no pé de graxa. Que é pra poder ficar mais na sombra para crescerem. E também ali dentro tem mais, ó. Eu vou sempre colocando essas orquídeas aqui. Não é nem por questão mais de estética. É por questão também de... É por questão também de sobrevivência. Porque elas precisam sobreviver. E aí o pessoal vai descartando nas roças e eu vou pegando. Olha só o tanto de rodriguesia que eu tenho aqui. Isso aqui é um negócio feito de cipó. Aí eu coloquei elas aqui. Elas estavam caídas há muitos dias já, então coloquei aqui para se recuperarem. E aqui são algumas catileias que eu já coloquei aqui há um tempo. Tem muito tempo que elas estão aqui. E elas foram colocadas aqui porque são plantas que eu não plantava no vaso. As mais bonitas eu plantava nos vasos. E as mais feinhas, judiadas, eu coloco nas árvores. E aí acontece que eu coloquei essas nas árvores e elas já se desenvolveram tão bem que brotaram tanto que já estão grandes, olha. Floriram esse ano, olha aqui. E ali mais, lá atrás. Todas elas têm essa característica de florirem com essa brotação entre as duas folhas, como vocês já devem conhecer. Talvez alguém ainda não conheça, mas todo mundo que é cultivador de orquídeas há muito tempo sabe disso. Aqui elas sofreram o ataque também, ó, das joaninhas, mas também foi controlada. É o único
é interferente aqui que eu tenho que controlar urgente, senão eles destroem com a planta. É a joaninha. A joaninha não dá para se perdoar. Não tem como perdoar a joaninha, porque se você perdoar a joaninha, você não vai ter orquídeas. Ela é uma praga, de fato. E aqui tem mais rodriguesas, olha só. Todo mundo vivendo junto e misturado. Ali em cima, todas são de recuperação. São plantas que eu acho caídas na natureza e eu vou colocando aqui. Se eu saísse hoje, eu saberia que eu acharia tantas de novo e haja lugar para colocar todo mundo, né? Mas enfim, é isso aí. E eu vou observando como é que elas vivem na natureza e a partir da minha observação eu vou adaptando meu cultivo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês quiserem ver mais vídeos. E é isso aí, minha gente. Tchau, tchau.